Pai de amor e bondade, queremos iniciar esta singela oração sempre agradecendo ao Senhor por toda a oportunidade que nós nos damos de estarmos mais uma vez frente ao aprendizado das verdades espirituais. Agradecemos ao Senhor porque sabemos que é a sua presença em nosso coração que sempre estará nos impulsionando para este crescimento íntimo. Queremos agradecer, Pai, porque é o Senhor junto a nós em cada passo que damos, que nos faz fortes para seguirmos nessa trajetória evolutiva e mesmo que em alguns momentos titubeemos diante das dificuldades, o Senhor está ao nosso lado, através das suas leis divinas, que nos enviam anjos, que nos enviam amigos, familiares, amores, que nos enviam circunstâncias que fazem com que nós nos enxerguemos mais e mais fortalecidos. Então, Pai, como não agradecer? Que o nosso olhar sempre esteja aberto para as bênçãos divinas, hoje e sempre. Assim seja. Boa noite a todos. Que bom que nos encontramos juntos hoje, numa sexta-feira, né, à noite. Ou seja, alguns talvez até saiam depois da reunião, né, para poder tomar aí um suco, um sorvete, né, Anderson? Um sorvete gostoso na sexta-feira à noite. Mas, é, mas, de qualquer forma, um tempinho que nós estamos nos dando para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre aquelas verdades que a espiritualidade vem nos trazendo há tanto tempo, né? Há mais de 100 anos, ela vem nos trazendo, vem nos presenteando com esta realidade espiritual e nos fazendo ter a vontade sincera de aprendermos um pouquinho mais. Hoje o nosso tema ele é interessante. Nós vamos falar um pouco sobre as colônias espirituais e eu gostaria, já de início, falando com vocês, que este tema, ele é um tema muito gostoso e consolador. Por quê? Porque não há coisa mais gostosa do que sabermos que, se a gente vai viajar, haverá uma pousada para nós no nosso destino. Não há uma coisa mais gostosa do que você chegar e pelo menos ter uma certa segurança de que do outro lado, né, esse novo destino, nós teremos algum lugar onde nós nos sentiremos acolhidos, amparados, ou pelo menos nós tenhamos uma ideia do que virá. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós, apesar de algumas pessoas, por exemplo, elas gostarem de ser mochileiros, não é assim? Os jovens botam a mochila nas costas, viajam sem destino e chegam nos lugares e acham algum lugar para ficar, são aqueles aventureiros. Mas muitos de nós, quando vai viajar, a gente pensa o seguinte: bem, deixa eu ver se em determinado local tem algum hotel, em algum lugar, né? Somente a gente que está um pouquinho mais velho, que não dá para dormir no carro se acontecer alguma coisa, então a gente sempre está se precavendo e buscando algum lugar um pouquinho mais confortável do que um albergue para a gente poder ficar, não é verdade? E, de uma certa forma, quando a gente pensa em sair desta existência material e nos depararmos com um outro lado da vida, uma expectativa, muitas vezes, otimista ou pessimista, de acordo, né, com o nosso coração. Nós sabermos que temos uma existência do outro lado, sabermos que existem irmãos espirituais que se importam conosco e desejarão nos
nos salvar de nós mesmos, ou nos acolher, né, no outro lado da vida, ou ainda de termos um local aonde nós poderemos ficar e que não será tão, desculpem, tão diferente do que nós encontramos aqui. Por que que eu falo isso? Porque pensem bem, vimos o filme Nosso Lar, maravilhoso o filme, não é? Uma cidade muito diferente da nossa, mas lá tinha o quê? Prédios, casas, departamentos, ministérios, ruas, refeitórios. Não tinha. Vocês viram isso? Não foi isso que nós encontramos no filme ou no livro Nosso Lar? Se é desta forma, a arquitetura do local, que era maravilhosa, a gente não encontra isso aqui, mas a arquitetura maravilhosa, mas tudo aquilo que nós conhecemos, a gente vai poder se deparar, faz com que a gente fique mais tranquilo diante dessa viagem que nós vamos ter em algum momento de realizar. Então, falamos da colônia, mas se estamos na fraternidade, sabemos, por exemplo, né, que houve uma fofoca espiritual, sabemos, por exemplo, que na fraternidade, no plano espiritual, existe um pronto-socorro. Todos nós já estamos bem assim, fazendo as nossas fichas, né, para que pelo menos nesse pronto-socorro a gente esteja e seja socorrido. Brincadeiras à parte, mas de qualquer forma, observem como nós ansiamos por a gente chegar do outro lado e a gente ter aonde ficar. Quando nós falamos das colônias espirituais, estamos falando de cidades espirituais. Estamos falando de um local onde existe uma harmonia entre seus habitantes. Isso acontece em todo lugar no plano espiritual? Sim. Por quê? Se nós pensarmos que nas cidades intermediárias, ou no umbral, não importa, nas zonas de refazimento, no Vale dos Suicidas, em cada uma dessas zonas, em cada uma dessas cidades ou vilas que existem no umbral, nós estaremos falando de harmonia entre seus habitantes. Então, se eu sou uma pessoa que eu acabei, por situações várias, me tornando uma pessoa suicida, a probabilidade é que quando eu chegue no plano espiritual, eu esteja sendo direcionada pela minha vibração, pela minha sintonia, para pessoas que estão em harmonia comigo. Entendem? Então, nas moradas do nosso Pai, nós sempre estaremos falando sobre essa harmonia. Não existe desarmonia, existe harmonia. A harmonia entre as pessoas que se encontram, elas se juntam numa coletividade porque estão com uma mesma sintonia, uma mesma vibração. Nas colônias espirituais, isso também acontece. Nas cidades intermediárias, isso também acontece. Nas vilas, naquelas cidadelas, né, dos nossos irmãos, eu vou chamar assim porque fica mais fácil, as pessoas entendem melhor, dos nossos irmãos trevosos, também existe essa harmonia. Tudo isso faz parte desta sintonia, dessa vibração em que nós, seres humanos, nos colocamos. Ok? Bem, se nós pararmos para pensar, a cidade, as colônias espirituais são cidades espirituais, aonde os irmãos, eles moram nessas colônias. Tudo bem? Disso não existe dúvida, não é? Para que nós possamos estar nessas colônias, como eu disse, precisamos estar em sintonia com o grupo, com o coletivo. Por quê, gente? Porque essas colônias são uma construção espiritual e elas precisam se manter pela energia, pelos pensamentos e pela harmonia
destes mesmos habitantes dessa colônia. Vou dar um exemplo muito material, tudo bem? Vamos lá. Eu tenho uma casa e, em razão de circunstâncias várias, essa casa que está muito bem estruturada, tem uma manutenção boa, ela precisou ser fechada. E ninguém mora nessa casa, tudo bem? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. O que vai acontecer com essa casa? Naturalmente, ela vai se deteriorar, concordam? Sem você usar, sem você estragar, ela naturalmente ela vai se deteriorar. Por quê? Porque não existirá nesta casa uma energia com uma vitalidade para manter, além de uma manutenção, que a gente sabe, limpeza, isso tudo também ajuda, mas não haverá uma vitalidade para poder manter estes elementos materiais em bom estado. Então, a nossa vitalidade, ela leva para esta casa material a sustentação dos seus elementos materiais. Da mesma forma, numa colônia espiritual, numa cidade intermediária, numa vila, não importa. Os seus habitantes é que mantêm estas cidades e suas construções em bom estado. É o que mantém essas cidades e não a sua ausência não provocaria a deterioração desta colônia. Se vocês lembrarem de uma coisa interessante, na colônia, a colônia ela não é habitada só por espíritos evoluídos, né? A gente sabe disso. André Luiz foi para lá, não foi isso? Na colônia Nosso Lar? André Luiz era evoluído? Não, André Luiz era uma pessoa igual a todos nós, cheios de defeitos, cheios de seus problemas pessoais. Então, na colônia, nós temos pessoas que habitam a colônia, que estão em aprendizado, que desejam o seu crescimento, mas que ainda estão na busca do seu aprimoramento. Certo? Certo. Mas na colônia, diferentemente de muitas cidades que a gente chama de intermediárias, essas vilas e tudo mais, nesta colônia existe uma estrutura que faz com que esta colônia ela não esteja no mesmo patamar dimensional daquelas cidades intermediárias e outras tantas, postos de socorro que se encontram no umbral. Muitas vezes, quando nós estamos falando de colônia, nós estamos falando da ideia dela estar numa dimensão um pouco mais além do que a dimensão em que nós nos encontramos. Por exemplo, haja vista não podermos vê-la, não é isso? Nós não podemos ver o plano espiritual, não podemos ver os postos de socorro. Quem pode ver são aquelas pessoas que têm a capacidade de poder enxergar além da terceira dimensão, que a gente chama de médiums, que a gente chama, né, daqueles que têm um pouquinho mais de conhecimento ou elevação para que eles possam ter esta visão desta outra dimensão. Fala, Aldomar. Boa noite a todos. Claro que eu imagino que vai depender do padrão vibracional, mas podemos escolher a colônia ou, como eu já li em alguns livros, também depende de questões geográficas. Então, Aldomar, o que acontece? No mundo inteiro existem muitas colônias, né? Existem inúmeras colônias no mundo inteiro. No Brasil, por ser um país quase continental, né? É um país continental, nós também temos muitas colônias.
Existem aquelas colônias que elas são regionais, e existem algumas colônias que elas têm função própria. Então, por exemplo, se eu tenho uma colônia que ela é uma colônia de estudo, ela pode estar em qualquer lugar do Brasil, e mesmo que eu esteja cadastrada, inscrita numa colônia específica, se a minha vontade agora é estudar, eu posso sair da colônia que eu tenho meu registro e eu vou para uma colônia que tem este objetivo mais específico, que é o estudo. Existem colônias de estudo, existem colônias de pesquisa, existem colônias de auxílio, elas são praticamente colônias só de auxílio. Existem colônias que têm inúmeros objetivos próprios para essas colônias, elas são formadas com esse objetivo, e muitos de nós nos direcionamos para essas colônias para o aprendizado, para vivenciar aquelas experiências. Mas, normalmente, cada um de nós tem uma colônia onde nós temos um registro, eu posso colocar que é dessa forma, um registro, por quê? Porque nesta colônia, normalmente, vão também aquelas pessoas com as quais eu tive vivência carnal. Então, se nós estamos também para aprender, se eu já tenho pai, mãe, tio, avô, amigos, já no plano espiritual, numa colônia, imagina eu ir para outra. O quanto eu deixarei de aprender estando com eles e fazendo as nossas análises pessoais de acordo com a vida que nós tivemos. Então, nós temos, sim, esse registro, mas que podemos, em razão da análise daqueles que estão acima de nós, né, nossos instrutores espirituais, os ministros, aqueles que, né, são os auxiliadores acima de nós, eles podem, por exemplo, verificando um pedido nosso, onde a gente deseja alcançar algum conhecimento específico, a gente pode ser autorizado e a gente é direcionado para outras colônias, ok? Ah, mas eu sou obrigada a ficar em determinada colônia? Não, eu não sou obrigada a ficar em determinada colônia. Eu posso, às vezes, fazer uma solicitação para ir para outras colônias, como eu disse, para ter novos aprendizados, mesmo que não sejam específicas, né, em relação à pesquisa, estudo e tudo mais, eu posso fazer essa solicitação e vendo que seria útil para mim, eu posso ir para lá. Mas a gente precisa lembrar só de uma coisa: todo pedido que nós fizermos, ele será analisado segundo a utilidade e necessidade nossa. Então, se eu quero ir, por exemplo, para Londres, só porque eu quero ficar mais próximo da Rainha Elizabeth, talvez eu não vá, né? Então, colônia de Londres possivelmente não vai me aceitar lá, não, só por causa da minha curiosidade em relação à nossa querida Elizabeth. Então, não vai ser bem assim que vai funcionar. Ok? Respondi? Ok. Jeane? O Anderson quer fazer uma pergunta. Anderson? Claro. Boa noite. Eu ia fazer a pergunta que o Odomar fez, mas aí você meio que respondeu parcialmente, né? Então, minha pergunta é o seguinte: vamos supor, a pessoa desencarnou, ela pode escolher ir para alguma colônia, que eu sei que tem muitas cidades intermediárias também, e tem a nossa questão de energia, né? Se a gente está afim com a energia de uma colônia. Ou, por exemplo, alguma pessoa pode estar intervindo pela gente para que a gente seja um morador de uma colônia espiritual, ou a gente faz uma escolha por afinidade, por pessoas queridas. Como é que funciona exatamente esse processo? Obrigado. Anderson, pensa no seguinte, vamos pensar nessa existência, tá bom? Antes de você reencarnar, você estava em algum lugar, tá bom? Então, neste algum lugar, já existiam pessoas que te conheciam e que tinham um propósito de te auxiliar para que você pudesse ter a sua melhor reencarnação possível, você ter as melhores experiências que poderiam levá-lo a um crescimento íntimo e espiritual. Então, você reencarnou. A probabilidade é a seguinte:
Se você saiu de um lugar, você reencarnou e depois desencarnou, você vai voltar para aquele lugar de origem. Porque ali você tem alguns portos, algumas âncoras suas, algo que te auxiliará no seu processo de compreensão da sua experiência, antes, durante e depois. Então, normalmente, você vai voltar para a sua origem se, por acaso, você, de repente, não saiu de um lugar, vamos colocar dessa forma, não saiu de um lugar, indo para outro lugar, por seu livre-arbítrio, sem você ter, dentro de um contexto, uma ligação mais íntima com aquela região. Então, deixa eu explicar melhor. Vamos dizer que Anderson está no Brasil, e aí, de repente, o Anderson ele resolve ir lá para a Europa. E lá na Europa, o Anderson, ele vive a vida dele, ele teve várias oportunidades de voltar para o Brasil, mas ele faz a escolha de se manter lá e fica lá. E ele desencarna, ok? Sabemos que não existe acaso. Anderson ficou na Europa e foi muito produtivo, foi produtiva a existência do Anderson na Europa. Mas o Anderson mesmo, ele saiu de uma colônia brasileira. Então, o que pode acontecer? O Anderson ele pode ser chamado, levado para uma colônia da Europa, onde ele se encontrava, daquela região. Ele vai ser atendido, por exemplo, e depois ele pode ser direcionado para aquela colônia de origem dele, se entenderem, se não entenderem que para o Anderson é melhor ele ficar aqui, porque talvez ele precise reencarnar de novo nessa região. Percebe? Mas também quero colocar uma coisa. Não significa que nós obrigatoriamente tenhamos que ir para uma colônia, ok? Em algumas situações, quando a gente desencarna, dependendo do nosso estado, dependendo do tempo que nós ficarmos na zona de refazimento, ou umbralina, ou trevosa, ou abismal, dependendo da situação, nós vamos ter que sair dessas zonas e a gente vai ter que ficar num posto de socorro nessa dimensão, na quarta dimensão, nessa dimensão, para que a gente possa vivenciar a nossa experiência e não sentir tanto o trauma de você ter que se elevar a uma dimensão maior para chegar numa colônia. Então, você vai ser atendido dentro da zona umbralina, num posto de socorro, depois, quando você estiver em melhor situação, você, de repente, pode ser levado para uma colônia, ou às vezes não. Porque se você ali, neste posto de socorro, vamos dizer que este posto de socorro ele é um pouquinho maior, é uma cidade intermediária, e ali você encontra um trabalho que você abraça, que você quer continuar ali. Então, às vezes, você pode só ir na colônia, visitar seus queridos amigos e amados, depois voltar e continuar no seu processo aqui na cidade intermediária, fazendo o seu papel. Ok? Vocês estão compreendendo? Respondi, Anderson? Ok. Giane? A gente está comentando sobre a questão do quando desencarnar. Como é que funciona a visita em emancipação a uma colônia? Também vai ter toda essa questão de sintonia? Como é que funciona, no caso, nós encarnados, ao emanciparmos, né, a possibilidade de estarmos ou não em uma colônia? Bem, eu vou falar um bem gordo aqui, bem. Então, o que acontece? Se nós pensarmos, a maioria de nós, quando vai dormir, nem sempre está tão harmonizado. A maioria de nós, quando vai dormir, está mais para ficar ancorado no corpo físico do que fazer qualquer movimento para se desligar do corpo. A maioria de nós está sempre muito voltado o pensamento para as experiências carnais e nem assim, se possibilita um desligamento do corpo a ponto de podermos sair deste mesmo corpo para poder ter uma experiência espiritual consciente. Mas vamos dizer, né, que
A gente, na nossa proposta de crescimento, a gente coloca à disposição do Altíssimo, fala, se pudermos ser úteis, por favor, Papai do Céu, que o nosso mentor, que os nossos protetores e benfeitores nos arranquem deste corpo, né? Nos possibilitem essa viagem astral para que a gente possa fazer aquilo que seria necessário nesta noite. Então, normalmente, para nós, a maioria de nós não consegue fazer este deslocamento do corpo sozinho e resolve fazer um passeio, e este passeio a gente chegar numa colônia, ok? Isso realmente é para aqueles que têm um pouquinho mais, assim, sabe, de luz, um pouquinho mais de esclarecimento, talvez, do que nós. Mas o que acontece? Quando nós nos colocamos nesta disposição, nós sempre teremos aqueles amigos espirituais que eles nos levarão, né, para onde a gente precisa ir, para a realização de um trabalho, para a gente poder participar de um curso, para a gente poder fazer aquilo que seria que nós pudéssemos ser úteis para a espiritualidade e a tarefa ser útil para nós. Então, quando a gente fala, quando a gente está na emancipação, que nós estamos dormindo, e aí, né, entramos no nosso sono mais profundo, começamos a nos desligar, normalmente esse mentor, normalmente esse benfeitor espiritual está ao nosso lado, ele nos convida para que a gente possa realizar essas tarefas. E muitas vezes nós podemos sim ser levados para essas colônias, para que a gente possa participar de cursos. Mas em razão também de uma grande dificuldade que alguns de nós enfrentam, a espiritualidade sempre muito, muito sábia, ela faz o quê? Ela bota aí uns cursos para a gente poder fazer assim nos postos mais baixos, nas cidades intermediárias, né? Para que a gente pelo menos consiga chegar lá rápido e possamos fazer as nossas tarefas. Então, gente, quando falamos de colônia, ir sozinhos na emancipação para a colônia, nós teríamos que ter um pouco mais de entendimento, um pouco mais de crescimento espiritual, íntimo, ok? E aí a gente teria condições de ir para a colônia, chegar na colônia e fazer o que nós temos que fazer lá. A maioria de nós precisa do seu mentor ou de algum amigo espiritual que nos conduza para onde a gente precisa ir, e aí a gente tem que ser extremamente gratos a todos eles, porque assim, com este empurrãozinho deles, né, com este puxãozinho deles para onde a gente precisa ir, nós vamos ganhando nossos bônus hora, que é uma moeda remuneratória no plano espiritual. Foi dado este nome a ela e todos nós usamos, e ela é aquela que dá a cada um de nós, vamos dizer assim, é a nossa poupança para nós podermos dizer, ok, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo em determinado momento no plano espiritual. Valor em relação às tarefas, a gente sabe quantos bônus hora a gente ganha, mas o valor do bônus hora, só o Pai sabe dizer. Ok? Fala, Jeane. É verdade que, além do estudo e do trabalho, os moradores de algumas colônias também participam de festas, jogos e até casamento? Então, como eu estava dizendo para vocês em relação ao bônus hora, o bônus hora é como se ele fosse assim, aquela moeda que nos dá condições da gente poder pagar, entre aspas, o ticket para o teatro, o ticket para, né, um show. Tem uma amiga nossa que fala que precisa ter futebol, então, para a gente entrar no estádio de futebol, não sei, né? Mas, assim, esse bônus hora é que nos dá essa condição. O bônus hora é que nos dá condições, muitas vezes, da gente poder chegar e poder auxiliar um amigo nosso que a gente vê que está
com dificuldades. Muitas vezes a gente quer ajudar e a gente não tem condições. Por quê? Porque nós não angariamos o bônus hora. O que seria esse bônus hora? Por que eu botei entre aspas? Porque se eu não sei ajudar, se eu não me coloquei para o trabalho, como eu posso ajudar alguém se eu não sei como fazer? Então, o bônus hora ele não significa só uma remuneração para que eu tenha o lazer. O bônus hora ele também significa que eu tenho a capacidade de realização de algumas coisas que no plano espiritual, às vezes, eu quero fazer, mas eu não tenho condições para, porque eu não angariei essa experiência. Vamos voltar para o nosso amigo André Luiz. Ele era um médico extremamente renomado, rico na matéria, mas quando chegou no plano espiritual, ele não dava nem para ser enfermeiro. Por quê? Porque é um mundo diferente, é uma experiência diferente, e aquilo que ele conhecia não seria suficiente para ele poder atuar com o que ele sabia de um corpo material. Mas o que aconteceu? Porque André Luiz ele conseguiu se transformar num bom enfermeiro, né? Depois de varrer o chão. O que aconteceu? Foi porque ele foi se possibilitando o trabalho e, pela prática, foi ganhando os bônus hora, que aí eu quero colocar essa vinculação no pensamento de vocês, que o bônus hora não é só uma moeda, também é a experiência. Então, ele foi ganhando essa experiência, e através dessa experiência, ele conseguiu realizar muitas coisas, inclusive atuar de uma certa forma na área de saúde, e depois ele outras tantas atividades que ele foi indicado para ele poder realizar. Ok? Bem, quando nós falamos sobre esta colônia, nós estamos falando de uma cidade onde nós desejamos estar para que nós possamos angariar essas experiências que eu estava falando com vocês. Maravilhoso. Mas lembram quando eu falei com vocês que eu não posso sair do meu sono, na minha emancipação, e eu ir direto para a colônia? Lembram? Se eu não tiver uma estrutura, se eu não tiver um conhecimento, se eu não tiver angariado esses recursos para eu poder ir para lá? Lembram disso? Por que eu estou falando desta forma? Porque, gente, as colônias, elas não estão no mesmo patamar dimensional que o umbral. Está acima dele. Lembram quando nós falamos que o umbral ele está mais ou menos aqui conosco, lembra? Nós estamos na terceira dimensão, o umbral ele está na quarta dimensão, mas está sempre, né, atuando de uma forma... como é que é a palavra? Intercambiando, né, com a terceira dimensão. Então, estaria o umbral, estariam esses postos de socorro que a gente coloca para vocês, mas as colônias, elas não estão neste mesmo patamar, elas estão num patamar acima. Então, quando nós estamos falando, por exemplo, de uma colônia, não é qualquer um que sairia de uma zona umbralina e se depararia com uma colônia, ok? Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Eu não sei se vocês lembram, se vocês estão observando, eu estou pegando bastante o exemplo do nosso lar, porque é algo que vocês conhecem, que vocês já leram ou viram o filme. No nosso lar, teve uma experiência que foi muito interessante, que foi comentada, que logo no início, o governador ele queria instituir o alimento mais espiritualizado. Eu não sei se vocês lembram disso. O governador, ele tinha... O que acontecia antes? As pessoas desencarnavam, elas chegavam na colônia e elas queriam comer exageradamente as mesmas coisas que comiam no plano material. Então, elas estavam, vamos dizer, pecando pelo exagero. E elas entendiam que elas não poderiam parar com esse tipo de alimentação.
O governador, sendo um espírito com um grau de elevação maior do que os habitantes daquela colônia, o que ele queria fazer? Ele queria mostrar para aqueles habitantes que, a partir do momento que você está no plano espiritual, você não precisa ficar se alimentando com aquelas energias materializadas. E ele ficou durante 30 anos tentando convencer as pessoas de que isso precisaria mudar. E nesses 30 anos, o que aconteceu, gente? Aconteceu aquilo que a gente vê assim, numas clínicas, uns spas de emagrecimento, sabe? A história de contrabando de comida. Na colônia, o que aconteceu? Os habitantes começaram a contrabandear comida. E isso fez o quê? Observem o que eu acabei de dizer. A colônia ela estava num patamar dimensional diferente daquele que estava a região umbralina. No momento em que começou a haver o contrabando de comida, o que vocês acham que aconteceu com a colônia? Lembram quando eu falei que os habitantes é quem determinam como vai estar a sua cidade, a sua colônia? Então, aí o que foi que o nosso governador querido e iluminado fez? Fechou tudo. Fechou tudo. Ele deu aquele, como a gente brinca, né? Rodou a baiana, subiu no tamanco, e aí ele fechou tudo. Ele simplesmente fechou a cidade inteira, colocou aquelas armas para funcionar, aquelas armas que ficam ao redor, né, dos muros da colônia para funcionar. Ele prendeu gente, ele começou a convencer um monte de pessoas. Só que antes disso, só para vocês entenderem que ele não foi inconsequente, nesses 30 anos, o que ele fez? Ele trouxe representantes dos planos mais altos para ensinar as pessoas a vivenciarem sem essa comida materializada. As pessoas ficavam com resistência, elas eram internadas nos hospitais, dizendo que elas não aguentavam ficar sem aquela comida, porque elas estavam em inanição. Olha a situação, como é que nós, seres humanos, somos resistentes às mudanças. Aí, quando o negócio começou a degringolar, o governador não teve outra opção, orientado por aqueles que faziam parte do Ministério, né, da União Divina, fechou tudo, prendeu um monte de gente, falou que todo mundo ia comer aquela comida mesmo, e aí, no final dessa experiência, todo mundo entendeu o que o governador queria e tudo voltou a um estado de paz e alegria. Mas eu contei essa história por quê? Exatamente para a gente entender que como que nós nos influenciamos de acordo com as experiências que nós estamos vivendo, e se resistentes, como que a gente não consegue enxergar aquilo que muitas vezes está muito claro na nossa frente, mas a gente não quer abraçar. Então, precisou do governador ele ter que agir com um pouco mais de rigor, para que pudesse haver uma mudança, porque havendo essa mudança, gente, sabe o que acontece? Agora, qualquer um que chega na cidade, nessa colônia ou em qualquer outra colônia, ele vai entender que é assim mesmo que acontece e vai aceitar numa boa. Não é assim que funciona? Quando a gente chega em uma determinada instituição e que ela tem regras, e se você entende essas regras, você segue, você não discute. Mas se os antigos são resistentes às regras e dão um mau exemplo, né, Anderson? Se dá um mau exemplo, acabou, gente. Aí os novos vão se rebelar junto e não vai dar certo, não é verdade? Então, olha, nós temos sempre que observar aquilo que é o melhor para a comunidade, sim, para o trabalho que estamos realizando, sim, mas lembrando que é o indivíduo que fará esse tipo de
trará esse tipo de construção para que ela se torne coletiva. Fala, Jeane. Vou fazer uma pergunta que mandaram para mim, né, no privado, mas antes eu só queria fazer um lembrete, eu coloquei no chat, mas lembrar as pessoas que a palestrante vai responder, mas teremos uma palestra no dia 16 de junho sobre bônus hora. Então, por isso, a palestrante não vai se aprofundar nisso, entendeu? É porque a pergunta é sobre isso, assim, para não ficar instigando a gente entrar só nesse tema, a gente vai ter uma palestra só sobre bônus hora, todo mundo vai ficar sabendo, né, o quanto está devendo. Vamos lá, a pergunta é a seguinte. Peraí que eu me perdi. O bônus hora pode ajudar uma pessoa a viver mais no plano material? Eu não colocaria desta forma. Eu não colocaria desta forma, porque nós temos que lembrar que a nossa experiência no plano material, ela tem muito a ver com a necessidade das experiências que precisamos vivenciar. Então, se nós pensarmos que vivenciar as experiências no plano material muitas vezes é um pouco mais difícil para nós termos que nos deparar com essas experiências que nos testam, que nos fazem enxergar as nossas dificuldades. Quanto mais bônus hora a gente ganhasse, talvez a gente ficasse menos tempo no plano espiritual. E não é este o caso. Porque, por incrível que pareça, quanto mais a gente angaria essas experiências no plano espiritual, mais a gente compreende a necessidade que nós temos das nossas experiências no plano material. Então, mas o que eu posso dizer é o seguinte: quanto mais eu me empenho nas minhas tarefas no plano espiritual, quanto mais eu adquiro aquilo que a gente está chamando de bônus hora, mais a gente é merecedor de algumas circunstâncias que nós, pedindo, podemos conseguir. Normalmente, eu desejaria ajudar fulano de tal. O fato de eu, de repente, ter esta condição de ser uma pessoa em condições de ajudar fulano, por causa dessa minha experiência, por eu ter angariado essa especialidade, faz com que eu possa, por exemplo, ter o meu pedido atendido. Se eu sou uma pessoa que eu não tenho condições de ajudar nem a mim mesmo, será que eu pedindo eles vão conceder? Não. Mas se eu já sou uma pessoa que me dediquei ao auxílio, que estou mais emocionalmente equilibrada para poder lidar com as dificuldades de quem eu amo, então este merecimento eu angariei e aí eu posso fazer, ok? Então, assim, a minha resposta ela seria que não. A ideia não é que quanto mais bônus hora eu tenho, faz diferença na quantidade de tempo que eu vivo no plano material. É mais a ideia de, vamos colocar dessa forma, o tempo que eu ficar no plano material é aquele tempo que é essencial para o meu aprendizado, sem ter vinculação ao bônus hora, ok? Mais alguma pergunta, Jane? Não? Ok. Mas pode deixar, Jane, eu não vou falar mais de bônus hora. Eu não vou falar mais de bônus hora, não se preocupe. Se alguém me perguntar, eu não falo mais nada. Mas vamos lá. Mas vamos lá. É brincadeira, gente. Bem, como eu estava dizendo, se nós pararmos, eu vou falar um pouquinho só sobre isso, porque eu quero, gente, que vocês busquem numa palestra que a Jeane deu há um tempo atrás, que fala sobre dimensões espirituais. Essa palestra, gente, ela é fantástica. Assistam essa palestra para vocês entenderem o que eu vou falar agora, porque eu vou falar assim, en passant. Assistam essa palestra que vocês vão relembrar aquilo que foi dito
sobre as dimensões espirituais. Nós temos várias dimensões espirituais. A princípio, nós temos conhecimento de 7, mas nós sabemos que quanto mais a gente crescer, mais a gente descobre que tem coisa para frente, ok? Mas dessas 7, por exemplo, eu diria para vocês que, na minha concepção, a gente vai até a 5ª e olhe lá, assim, em termos de entendimento. Na primeira e na segunda dimensão, nós estamos falando daquela em que existem os seres vivos, os seres, vou botar assim, orgânicos e inorgânicos, por exemplo, como os átomos, sabe, as moléculas, essas coisas que a gente não vê, mas que são seres que estão viventes, ok? Nessas dimensões, primeira e segunda, a gente vai ver animais, vegetais, ok? Todos aqueles que não estão incluídos como seres hominais. Então, o mineral está na primeira e segunda dimensão, onde nós vemos que existe uma certa consciência, mas não uma consciência de si mesmos. Então, falando, por exemplo, dos animais, eles existem, eles têm uma inteligência, eles têm uma certa consciência, mas não uma consciência como nós temos de nós mesmos, ok? Na terceira dimensão, seríamos nós, ok? O ser hominal, que tem um raciocínio, que tem essa possibilidade de fazer o livre-arbítrio, que um livre-arbítrio responsável e tudo mais. Na quarta dimensão, quem está? Quem está? Somos nós, só que espiritualmente falando. Então, prestem atenção, até a terceira dimensão nós estamos falando de matéria. Quarta dimensão para cima, plano espiritual. Quarta dimensão para cima são aqueles irmãos espirituais que eles estão muito ligados à matéria ainda, mas que são fluídicos, são aqueles que estão em outro patamar que não na terceira dimensão materializada como a nossa. São aqueles que, como eu disse, estão no seu processo de uma ligação íntima com a terceira dimensão, tanto que você vê espírito, né, e alma, ou seja, o espírito encarnado, eles tendo essas vinculações, né, na terceira e quarta dimensão, e você vê o quanto que na quarta dimensão nós estamos falando de umbral, nós estamos falando das zonas de refazimento, nós estamos falando dos abismos, nós estamos falando das trevas, e assim sucessivamente. Esse lado espiritual, essa vida espiritual um pouco mais materializada. Quinta dimensão em diante, estão aqueles que estão num patamar um pouco mais elevado, e aí nós podemos colocar colônias, nós podemos colocar nós, que ainda somos seres, ainda, vamos botar assim, ainda ligados à vida material, mas que com mais consciência de uma vida espiritual. Por isso que existe uma diferença daqueles que estão vivenciando, ficam numa zona umbralina, e aqueles que já estão numa colônia, que têm condições de manter uma colônia. Não estamos falando de anjos, não estamos falando que os habitantes de colônia são perfeitos, nada disso, só estão conseguindo se manter numa harmonia, numa vibração, onde eles conseguem, no coletivo, na sua construção, na sua psicosfera pessoal, individual, construir no coletivo, cada um com a sua psicosfera, uma condição de ter uma colônia. Vocês estão entendendo o que eu falei? E aí eu chamo também a atenção para vocês poderem assistir a outra palestra que fala sobre a psicosfera, num curso mais para trás, já foi publicado, esse tema foi dado até por mim, ok? Então, esses dois temas, eles fazem grande diferença para vocês poderem entender também sobre as colônias espirituais, ok? Que é as dimensões espirituais e a psicosfera. Quem não se lembra, quando a gente fala da psicosfera, nós estamos falando o quê? Dessa construção, dessa emanação energética que nós construímos ao nosso redor e que nós vamos emanando,
e que a minha psicosfera individual, somada, por exemplo, à psicosfera de vocês, cria um ambiente, cria uma área em que nós, em sintonia, conseguimos, no plano espiritual, por exemplo, manter determinadas construções materializadas para o plano espiritual. Tudo bem? Fala, Jeane. Primeiro, avisar que, à medida que você está falando aí de palestra, eu estou caçando os links e estou colocando no chat. A pergunta é a seguinte: eu sei que nas colônias existem cargos de liderança e que eles são conquistados pelo mérito. Mérito do que fizemos aqui encarnado ou mérito do trabalho que fazemos no plano espiritual? Então, vamos lá. Olha que legal. Primeiro, eu quero lembrar vocês de uma coisa. Eu sou eu em qualquer lugar. Ou seja, eu sou eu no plano material, e quando eu partir para o plano espiritual, eu vou ser euzinha da mesma forma. Tudo bem? E eu não posso dizer para vocês o seguinte: olha, o que me fez ser uma governadora de uma colônia foi toda a construção que eu tive no plano espiritual. Não dá para eu dizer isso. Por quê? Porque eu sou toda a construção de mim mesma. Tudo que eu fiz no plano espiritual, junto com tudo que eu vou fazer no plano espiritual, e depois no plano material, e depois no plano espiritual, é que vai fazer com que eu angarie a experiência necessária para eu poder ser uma das pessoas que levaria a um coletivo as minhas instruções. Então, que eu poderia ser uma ministra, que eu poderia ser uma governadora, que eu poderia ser uma instrutora, porque não é só quem está não é só quem está neste papel, né, de liderança que faz grande diferença na vida dos habitantes de uma cidade, de uma colônia. Gente, às vezes o que faz grande diferença para um ser que está nesta colônia sendo auxiliado é a enfermeira, o enfermeiro que está ali do lado dele e que deu todo o amor e o acolhimento que ele precisou. E esta pessoa, ela foi tão importante para este outro ser, que foi essa pessoa que fez com que ele pudesse retornar para o plano material e, de repente, ele angariar muito mais do que o seu crescimento, né? Ele entender-se merecedor do seu crescimento. Percebe? Então, sim, existem muitas pessoas, existem os líderes e existem os liderados. Existem as regras que todo mundo segue numa colônia, já que é o que nós estamos falando hoje, né? Existem as regras que todo mundo segue, não só do enfermeiro, é do limpador de chão, é do governador. Todo mundo vai seguir as regras que são determinadas nesta colônia, porque senão, lembra do que eu contei da história? A situação ela se torna insustentável, a colônia ela se deteriora, se não houver harmonia entre seus habitantes, ok? Então, vamos lembrar disso. Quando nós pensamos nestes líderes, no governador, nós pensamos nos ministros, nós pensamos naqueles que auxiliam os ministros e estão abaixo dos ministros, todos estes, eles foram, através das suas atitudes, através das suas ações, eles foram angariando a experiência que deu a eles o cabedal para eles estarem onde eles estão. Da mesma forma, aquele que pegar a vassoura e varrer, também estará dando o seu depoimento do quanto ele tem vontade dele crescer e entender a sua condição como filho de Deus. Tudo bem? Mais perguntas, Jeane? Não? Ok. Gente, eu perdi até a hora, nem sei. Ah, achei. Então, vamos lá. Então, gente, quando nós estamos falando dessas dimensões, nós estamos falando de situações em que nós, enquanto seres hominais, que temos o raciocínio, que temos o livre-arbítrio, que estamos buscando a conscientização de nós mesmos, buscando o nosso
o nosso entendimento sobre nós mesmos, nós temos a capacidade, como espíritos, de estarmos em alguns lugares, ok? Então, enquanto espírito, eu posso, como foi até perguntado antes, eu posso até chegar numa colônia. Eu que estou na terceira dimensão, quando eu me emancipo, eu posso estar na quarta dimensão, eu posso até estar na quinta dimensão. Em algumas situações, eu posso ir até além dessa dimensão, dependendo daquilo que for, daqueles que estão acima de mim e entendem que é necessário o meu, por exemplo, o meu entendimento sobre determinada coisa para trazer uma verdade, por exemplo, para o plano material. Então, quantas vezes nós já vimos alguns autores mediúnicos falando que eles fizeram algumas viagens, eles foram levados para determinados locais para que eles pudessem entender aquilo que o espírito estava querendo falar com ele para colocar num livro. Então, nós já vimos isso acontecendo com Chico, com Divaldo, nós já vimos isso acontecendo com o Vanderlei Oliveira e alguns outros escritores que dizem dessas experiências que eles vão tendo, né, quando eles estão na emancipação. Então, eles são levados para alguns lugares que eles não iriam nunca sozinhos, em razão do seu tamanho evolutivo, mas acompanhados eles têm condição de irem. Então, nós podemos ir, vamos botar dessa forma, nós podemos sair aqui da terceira dimensão, podemos ir para a quarta dimensão, que é muito normal de acontecer quando nós nos emancipamos, e nós podemos chegar na quinta dimensão, quando nós somos levados e não temos condição de irmos sozinhos, ok? Bem, as colônias, elas funcionam, gente. Eu já falei dos tipos, né, que são de estudo, tem de pesquisa, tem de socorro espiritual. Existem colônias que elas são, por exemplo, elas são versadas em tratamento de água. Olha que interessante, a água que é o elemento vital, né? Então, existem colônias que elas trabalham com isso, existem colônias com vários objetivos, como eu falei para vocês. Essa que eu falei de água, eu queria até lembrar o nome que agora me fugiu, vou divulgar aqui para falar para vocês. Eu acho que é Colônia das Águas, se eu não me engano. Essa colônia, por exemplo, existe uma colônia que fica lá no Amazonas. Vocês imaginam qual é a pesquisa que elas fazem na Amazonas. Então, vocês imaginam assim, que existem várias colônias, são muitas colônias em todo o Brasil, e existem, pelo menos é de conhecimento, pelo menos por enquanto nosso, que existem 2 colônias que elas ficam em cima aqui do estado do Espírito Santo. Uma é a colônia chamada Colônia das Praias, e a outra a colônia do Moscoso. São 2 colônias. Essa colônia da praia ela é interessante porque ela é voltada para atividades espirituais. Não é à toa que é chamada Espírito Santo, né? Voltada para atividades espirituais que atuam na ecologia terrena, desenvolvem estudo e mantêm a observação atuando no equilíbrio exercido pelo oceano, essa colônia da praia, desculpa. A outra colônia que fica é a colônia do Moscoso, ela encontra-se na parte centro-leste do Espírito Santo, ela tem um formato retângulo e com características orientais. Olha que legal. E ela é fundada por moscos, que são os povos que habitavam o Mar Negro e o Mar Cáspio. A colônia desenvolve técnicas que auxiliam o espírito a desenvolver a autodescoberta como a essência divina. Então, olha como é que as nossas colônias aqui do estado do Espírito Santo, elas estão bem voltadas para esse trabalho espiritual. Não é à toa, né, que a gente aqui é meio voltado para essas coisas. E lembra quando nós falamos sobre a colônia Redenção? Essa é uma colônia que fica em cima do estado da Bahia, e muitos dos que vivem aqui no estado do Espírito Santo, eles também são ligados a essa colônia da Bahia, ok? Colônia Redenção. Bem, fala, Jeane.
Você comentou o fato, né, citou 2 colônias que estariam aqui próximas. A gente conhece mais o Nosso Lar porque, né, teve o livro e o filme. A gente percebe que, assim, não é uma coisa exata, igual os estados, né, as separações, né, políticas, né, do nosso país. E que parece que algumas vezes elas até se sobrepõem, né, quando a gente compara com a questão física. Existe algum tipo de hierarquia entre as colônias também? Tipo, uma colônia que é mais, né, sei lá, elevada que a outra, ou não? Mesmo existindo sobreposição, é equivalência a mim. Quando vocês olham para os estados brasileiros, existe algum estado que é mais importante do que outro? Não. Vocês só falam que é mais importante ou menos importante porque um pode ser mais rico do que o outro. Mas um estado é mais importante do que o outro? Não. Por quê? Porque é um lugar, tem um objetivo, né? Faz parte de toda a nação. Mais importante do que o lugar são as pessoas. Ok? Então, eu vou dar uma resposta muito pessoal. Eu entendo que não existe, entre as colônias que estão no mesmo patamar, em relação aos seus habitantes, não existe uma hierarquia. Mas existem colônias que vão muito além das colônias que a gente conhece, que estão muito além. Lembra que eu falei que existem dimensões para cima? Então, existem colônias, eu vou chamar de colônias, porque acima da 5ª dimensão, muitos dos que ali se encontram, eles não estão bem num processo de colônia. Mas existem aqueles lugares onde você faz as reuniões, onde você, vamos botar assim, você se abriga, vamos botar assim, só para a gente ter uma visão material da coisa. Então, existem colônias, como, por exemplo, quando você pensa no Nosso Lar, existem vários ministérios. Existem 2 ministérios que eles são ministérios que são voltados mais para o campo espiritual do que os outros 4. E estes 2 ministérios, se nós fôssemos pensar, a gente, com a nossa cabecinha bem pequenininha, a gente ia dizer o seguinte, ok, esses ministérios estão acima dos outros ministérios. Mas não é assim. Porque cada um está fazendo a sua função. Cada um está falando, está dando a orientação que precisa dar. Lembra do livre-arbítrio? Aí eu vou voltar àquela história que eu contei para vocês no início. Lembram quando eu falei que começou a haver, né? A colônia começou a ter problema, estava havendo contrabando de comida? Lembra disso? Nenhum dos 2 ministérios que estavam vinculados à parte mais espiritualizada, nenhum dos 2 tomou nenhuma providência radical. Por quê? Porque não era a função deles. Quem tomou a providência foi o governador, porque era a função do governador. E ele pediu auxílio e conselhos para a União Divina, por quê? Porque ele já estava vendo que não tinha outra opção. Vocês entendem o que eu quero dizer para vocês? Então, dentro de um contexto, nós não temos uma colônia acima da outra, porque todo mundo sabe o seu lugar. Nós não estamos falando de umbral, nós não estamos falando de pessoas em desequilíbrio, nós estamos falando de pessoas que hoje estão vivenciando a sua vida num equilíbrio, buscando o seu conhecimento íntimo, buscando o seu crescimento interior. E nestes lugares existe o quê? Harmonia e paz. Percebe? Agora, no umbral é diferente, na 4ª dimensão é diferente. Por quê? Porque na 4ª dimensão existe violência e busca de poder. E havendo violência e busca de poder, o que acontece? Existe guerra, existe luta, existe aquele que se sobrepõe ao outro. Entendem? Aí, neste caso, a gente pode até pensar o seguinte, ok, aquela cidadela está acima da outra cidadela, porque essa
está dominando a outra. Entendem? Entendem a diferença? Fala, Jeane. As duas últimas perguntas. Vamos lá, primeira é a seguinte. Já vi em outras palestras que temos a capacidade de volitar, quando, né, em espírito. Mas no nosso lar, se eu não me engano, fala sobre carros voadores, acho que é o aeróbus. Esses carros realmente existem? Existem. Existem. Sim, nós temos a capacidade de volitar, mas nem todos os espíritos volitam. Então, estes carros é mais ou menos da seguinte maneira, quer ver? Todos nós temos a capacidade de caminhar, mas algumas pessoas não podem. Não é assim? Algumas pessoas dependem de algum instrumento para poder se locomover. Se é desta forma, e também pela distância, eu posso, por exemplo, se eu volito, eu posso sair de uma colônia, eu posso ir para o orbe terrestre rapidinho. Mas se uma pessoa não sabe volitar, como ela faria? Então, precisa, por respeito a essas pessoas, precisa ter o transporte, que se chama aeróbus, para que você possa fazer esse tipo de viagem, para você poder realizar as tarefas pelas quais você abraçou e entende ser necessário fazer. Então, sim, nem todo espírito volita. E na colônia, nós temos que lembrar de uma coisa, eu posso volitar, mas o normal, aonde eu moro, é eu caminhar, não é eu volitar. Então, assim, é igual, eu posso pular alto, mas todo mundo anda, então vamos andar. Não sei nem como é que eu colocaria isso. Mas, então, é assim, na colônia, por exemplo, eu sou uma pessoa em espírito que tenho a mesma ponderabilidade da minha cidade. Então, ali eu vou caminhar, ali eu vou andar como se eu estivesse numa cidade normal aqui do planeta. Eu só vou volitar se houver uma urgência, uma situação de urgência, por exemplo, de eu estar de um lado da cidade e, de repente, eu precisar estar imediatamente em outro lugar para socorrer alguém, alguém me avisa, e aí eu posso ir para lá. Mas isso não é o normal. O normal é a gente poder andar naturalmente na cidade, como a gente andaria aqui, com o aeróbus, sem o aeróbus caminhando, ou correndo, né? Se for uma atividade assim muito, né? De repente a gente é viciado em correr, e aí quer correr e corre. Ok? Espero ter respondido. Fala, Jeane. Última pergunta. Quando você falou da colônia da Bahia, eu imaginei que essa pergunta fosse vir. A Fraternidade Cristã de Bezerra de Menezes está ligada ao Instituto Redenção. Tem alguma ligação com a colônia Redenção? Não sei se eu posso fazer uma fofoca espiritual. Vamos dizer que sim e que não. Não sei, eu acho que eu vou ter que cortar essa parte da palestra para publicar essa parte da palestra. Oh, meu Deus do céu. Então, a princípio, nós poderemos dizer que sim, ok? Existe muita atividade em que o Instituto Redenção ele tem uma vinculação, e alguns de nós também vinculados a esta colônia Redenção, ok? Mas nós também temos que lembrar o seguinte, existem colônias, como eu falei aqui acima, né, no Espírito Santo. Essa colônia Redenção, por exemplo, ela já teve uma ampliação, ela era antes muito mais dentro da Bahia, né? Ela já teve uma ampliação, e então, assim, nós temos várias opções aí de moradia no futuro, ok? É só isso, Jeane? Terminou? Ok. Bem,
Eu espero, pessoal, que eu possa ter trazido para vocês um pouquinho mais sobre este tema. Teve uma outra palestra, hoje eu estou falando de palestras, né, que foram dadas. Teve uma outra palestra de colônia espiritual que também vale a pena a gente poder assistir, ok? Também está lá publicada. E outros tantos assuntos, como a Jane colocou no início, gente, vale a pena, mesmo vocês já tendo assistido a palestra, vale a pena vocês pegarem algumas palestras, assim, ao acaso, uma e outra, e assistir, porque a gente percebe que algumas coisas acabaram sendo deixadas para trás, a gente esquece, então é muito enriquecedor. E, como eu disse, eu espero que hoje eu possa ter trazido para vocês um pouquinho mais sobre este assunto, que eu possa ter trazido consolo para vocês, porque, como eu disse lá no início, nossa, como é bom a gente saber que quando nós sairmos do plano material, a gente não vai chegar no plano espiritual e ficar perdido, sem saber como, né, o que achar, como a gente vai poder agir. O plano espiritual, ele é uma versão melhorada, muito melhorada, em relação à nossa, né, ao plano material, mas significa que o que a gente encontra lá vai ser algo muito... qual é a palavra? Muito... Oxe, fugiu completamente. Não é parecido, não. Familiar, muito familiar, né? A gente vai encontrar algo lá muito familiar. E é isso que faz com que muitos de nós hoje falem assim, ok, se tiver aqui, a gente vai, vamos ver o que vai dar. Vai ser divertido também, né? Com certeza. Tá bom, gente? Vamos fazer a nossa oração. Vamos fechar os nossos olhos. E vamos agradecer ao Pai. De novo. Vamos agradecer porque Ele pensou em tudo. Vamos agradecer porque nós não nos sentiremos desamparados, nem perdidos neste ambiente que, quando nós lá chegarmos, vai parecer que nós nunca estivemos. E aí, quando nós nos depararmos com a estrutura que nos é familiar, não nos sentiremos tão sozinhos ou perdidos. Queremos agradecer, Pai, porque é tanto amor vindo do Senhor, que hoje, cada dia mais, quando nos deparamos com as verdades espirituais, nos sentimos acolhidos somente por saber que o Senhor pensou em tudo. Que o Senhor possa estar sempre conosco, nos amparando, no nosso coração, na nossa mente, nos nossos passos. Assim seja.